Aqui a preparação não para. A prova tá chegando e aqui a gente encara de frente. Vambora! Ó, me manda qualquer função, porque aqui é pura potência. Difícil mesmo é preencher o cartão resposta com essa luva. Olha lá. Hora do Enem no ar! Já pensou em usar materiais que seriam descartados, como isopor e papelão, para estudar? A nossa convidada transformou esses recicláveis em matéria-prima para o Laboratório Sustentável da Matemática, a professora Daniela Mendes. Mas é já, porque agora a gente fala de estatística com o professor Vitor Israel. Chega mais, professor? E aí, tudo bem? Belezinha, professor. Bom dia. Bem, graças a Deus. Professor, mediana é um assunto importante para a estatística, mas costuma aparecer o Enem? Com certeza, assim, mediana é uma medida que é da estatística e aparece, é a que mais aparece, tá? Assim, a mediana, a média aritmética, moda, desvio padrão, são cobranças, assim, anuais. Isso tá em cerca de 7% da prova, de acordo com as estatísticas. Professor, relembra pra gente, então, o que é média, moda, mediana? Com certeza. Lembrando que você pode ir lá acessar os percursos para dar uma olhada com mais calma, né? Mas vamos pensar no fácil primeiro. Moda. Se uma coisa está na moda, é porque ela aparece muito. Então, a moda de uma amostra é o termo que mais aparece. Então, por exemplo, se eu aplico uma prova na minha turma e obtenho as notas dos alunos, o que vai ser a nota? Vai ser a nota que mais se repetir. Esse é o primeiro que a gente vai analisar, caso aí ele peça todos, tá? Segundo, média aritmética. É o que a gente fez a vida inteira no colégio, tá? Você soma todos os termos e divide pelo número de termos. A mediana é uma queridinha do Enem. Para fazer a mediana, a gente tem que ter alguns passos. Primeiro, colocar a nossa amostra em ordem crescente. Dificilmente ele vai falar isso já na ordem crescente, ele coloca numa ordem qualquer. Colocou na ordem crescente, a gente vai procurar o termo que está exatamente no meio. E aí a gente divide em dois passos, tá? Divide em duas possibilidades. Se eu tiver uma quantidade ímpar de termos, só vai ter um termo no meio. Ele já vai ser a mediana. Agora, se a quantidade de termos for par, eu vou ter dois termos centrais. Ah, então os dois serão a mediana? Não. Você vai pegar os dois e vai fazer a média. Aí eu vou ter a mediana. Mas o que de fato é a mediana, professor? O que representa? Então, como a gente coloca os termos em ordem crescente e busca o que está no meio, a mediana seria o que dividiria os 50% dos menores para os 50% dos maiores. Ela está bem no meio ali dos valores mais baixos e da outra metade mais alta. Isso é a mediana. Então, é um tipo de cálculo que exige muitos gráficos, é isso? Sim, na verdade, ele vai ter que te entregar os dados para você poder fazer os seus cálculos. Entendi. E ele pode fazer isso de várias maneiras. Uma das maneiras mais comuns é a utilização de gráficos. Ele pode também te dar isso numa tabela. Tá? Então, isso varia. O gráfico é bem cobrado porque é uma necessidade do aluno, saber interpretar graficamente. Então, eles fazem muito isso. Beleza, então bora ver isso no exemplo? Vamos com tudo. Tá na tela, professor, questão 174 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Por gentileza. Maravilha. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi de... Professor, de cara eu queria saber sobre esse gráfico. Não é um gráfico comum, não, né? Se você parar para analisar, não está aparecendo o eixo Y nele. Mas você pode olhar com calma que tem tipo um títulozinho ali em cima, ó, taxa de desemprego em porcentagem. Então, a gente tem as bolinhas com os valores e esses valores se referem
a taxa de desemprego naquele mês. Beleza. Então, como a gente resolve, professor? O primeiro passo é a gente colocar em ordem crescente. Eu vou mostrar para vocês que assim, a gente nem precisava colocar todos. Então, coloquei na ordem crescente e fui do menor. Então, você vai pescando lá. Quem é o menor? Poxa, 6,8. Coloca lá. Depois, quem é o menor? 7,5. Toma cuidado que, por exemplo, 7,6 ele aparece em duas bolinhas. Então, 7,6 eu coloquei 2 vezes. Então, vou colocando do menor para o maior. Segundo, vamos lembrar. O que é a mediana? A mediana é o termo que está bem no meio quando eu coloco nessa ordem. Certo. Pequeno problema. A gente tem 14 termos. E 14 termos é uma quantidade par. Vamos lembrar, se eu dividir 14 por 2, dá 7, não dá? Beleza. Aqui está o meio da minha amostra. Então, eu não tenho um termo central, eu tenho 2 termos centrais. Quem são os 2 termos centrais? O sétimo, que é 7,9, e o oitavo, que é 8,1. Ah, então essa amostra tem 2 medianas? Não, nunca pode ter 2 medianas. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar esses 2 valores e fazer a média aritmética entre eles. Bom, como é que eu faço a média aritmética entre 2 valores? Eu somo esses 2 valores, ó, 7,9 vou somar com 8,1, e como são 2 valores, eu divido por 2. Assim, se a quantidade fosse ímpar, ia ser muito mais fácil. Eu já ia ter um termo sozinho lá no meio, ele já seria a mediana. Só selecionar. Isso é o pior que pode acontecer. Essa soma aí, ó, 7,9 mais 8,1 é 16. E se eu dividir o 16 por 2, eu acho o 8 que vai ser a nossa resposta. Uma outra maneira também que você pode ter de visualização é o seguinte. Poxa, Landy, qual que é o número que está bem no meio entre o 7,9 e o 8,1? Repara, é o 8. 8 está cravadão ali no meio. Nem precisava fazer a conta em cima disso tudo, né? Então, a resposta é 8. É 8. 8 tá ali, opção B. B de bola. Nem é uma questão que exige muito cálculo, né, professor? Prestar atenção mesmo. Né? Exatamente. Agora, lembra que eu falei que você não precisava fazer isso aqui tudo? Eu já pensei, eu contei as bolinhas, contar, você conta rapidinho. São 14 bolinhas. Então, certo. 14 dividido por 2 dá 7. Ah, então tem 7 primeiros, depois tem os outros 7. Então eu preciso do 7º e do 8º. Certo. Então quando você vai listando, cara, quando você chegou no 8º, já pode parar. Você nem não precisa perder mais tempo listando os outros, que eles não vão ser interessantes. Tá? Então, no 8º já parou, pega os 2 do meio e continua. Show de bola. Ganha tempo, né? Com certeza. Importante pro Enem, né? Professor, eu vi que você fez de forma muito simples, mas tem algum distrator ali que poderia confundir o candidato? Tem. Porque, vamos lembrar, qual que é o primeiro passo? Colocar na ordem Crescente. Crescente. Às vezes o aluno tá nervoso, ele esquece. E aí ele pega o gráfico daquele jeito, ele, eu vou olhar ali o 7º mês e o 8º mês, ó. O 7º mês é o 7,7. O 8º mês é o 7,5. Ah, então os 2 termos centrais são 7,7 e 7,5. Qual o número que tá bem no meio? 7,6. Olha ali pra letra E, 7,6. Tem. Caramba. É pro cara que não colocou na ordem crescente antes de efetuar os outros passos. Caramba, esse seria o maior distrator ali, né? Os outros... Com certeza, essa vai ser a marcação errada que mais vai acontecer, sem dúvida. E como sempre, a gente reforça aqui, né, professor? Gráfico é fundamental pro Enem. Interpretação de gráfico é tudo, tá? Então tem que saber isso. Tomar cuidado também para não confundir com a média aritmética. Provavelmente, se você somar ali e dividir por 14, você vai achar alguma resposta também. Então, caramba! para não confundir qual é a medida, né? A mediana é o cara que tá no meio. Então, confirmando o gabarito, opção B. B de bola, resposta. Show de bola, professor? Bora lá. Qual é aquele conselho pra galera que quer arrebentar numa questão como essa? Então, estatística é um assunto assim que vai cair, tá? E vai cair mais de uma. Normalmente, assim, estatisticamente, aparecem de 2 a 3 questões em todo ano. Então, assim, não tem o que inventar. Você tem que correr atrás, resolver as questões anteriores do Enem, de estatística também, para poder você ter a noção de como que eles cobram, porque eles não conseguem variar tanto isso. E é um conteúdo que pode cair com outras matérias também, né, professor? Pode, com certeza. Assim, se você parar para pensar, até na faculdade, às vezes o cara vai fazer alguma matéria da área de saúde, ele tem a disciplina estatística lá, então é algo importante que eles podem relacionar. Show de bola. Gráfico fundamental, né? Nem adianta... Não adianta correr, porque o gráfico, assim, tá dentro de uma habilidade, identificar as grandezas num gráfico, então eles vão cobrar, não tem como, vai aparecer.
Geografia, biologia, história. Em tudo, física, química, tem lá a concentração de H+, pode mudar com o tempo. Então, eles vão colocar em várias provas. Show de bola, professor. Muitíssimo obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Como sempre, volta sempre. Obrigado, valeu. Valeu. E para ficar ainda mais fera nesse assunto, faz o que o professor falou. Aparece lá nos percursos educativos. O endereço é tvescola.org.br/percursos. Vamos conversar com uma professora pra lá de criativa. Ela criou um laboratório que ensina matemática e de forma sustentável. Sabe como? Usando materiais recicláveis. Daniela Mendes, por gentileza, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Eu vim cá, conta pra gente, que história é essa? Como é que é esse projeto, esse laboratório? Em 2014, eu já trabalhava na rede estadual do Rio de Janeiro. Teve um processo seletivo para um colégio em Pedra de Guaratiba, chamado Colégio Estadual Hebe Camargo. Até eu chegar nesse colégio, eu já trabalhava com materiais recicláveis, porque na rede estadual a gente tem aquele orçamento que a gente não pode nem dizer que é baixo, normalmente é zero mesmo. Então, eu já carregava esses materiais na mala do meu carro. Com essa minha ida para o Hebe Camargo, eu tive a oportunidade de ter uma estrutura para trabalhar, porque ela tinha um espaço, uma sala grande, bem estruturada, para laboratório de matemática. Tive também apoio da direção. E como o colégio estava inaugurando, a gente estava lotado de caixa, de isopor, de todo tipo de material reciclável. Material não faltava. Não faltava. Não faltava. E o projeto mudou muito do início para cá? Mudou absurdamente, porque no início eu era sozinha, tinha mais um professor de matemática na escola, chamado Peterson. E, assim, no início éramos só nós dois na escola, mas com a abertura do laboratório para comunidade via o blog do Laboratório Sustentável de Matemática.com, a gente passou a agregar outras pessoas, outros personagens, outros professores, até de muito distante. Eu tenho colaboradores na Paraíba, em São Paulo, Minas Gerais, em todo o estado do Rio de Janeiro. Isso também me permitiu a ter muitos convites para rodar o Brasil com o laboratório. Agora a gente está trabalhando com uma ideia de unboxing. Eu pego o laboratório, jogo ele numa mala gigante e viajo por aí. Então o projeto ele mudou muito. A internet nos possibilitou deixar de ser uma escola, uma sala de aula, um laboratório fechado, e a gente se abriu mesmo para as pessoas, e essa troca tem impulsionado o nosso trabalho. A gente é uma cara totalmente plural hoje. Agora quero saber como a matemática pode ajudar na sustentabilidade. Pode ajudar conscientizando o nosso aluno. Então, por exemplo, a gente tem materiais lá que a gente fez em 2014. Nós estamos em 2018. A gente vê que o plástico muito pouco se deteriorou. Ele dá uma ressecadinha, mas ele não perde o vício, e você vê que aquilo vai durar muito tempo no meio ambiente. Porque normalmente as coisas somem da nossa vista e a gente acha que elas desapareceram. A curva do crescimento da quantidade de lixo que a gente joga na natureza é vertiginosa. A função exponencial nos ajuda a ver isso. Então a matemática nos ajuda a entender que a nossa postura no mundo é deletéria e nos ajuda a rever a nossa própria posição no mundo. O papo tá muito legal, mas eu quero muito ver uma experiência aqui. Como o laboratório é um laboratório extremamente pobre, a gente trabalha basicamente com lixo, com coisas que ninguém quer. Perfeito. Então, eu trouxe um experimento para cá que usa apenas óleo, água... Esse óleo de cozinha? Óleo de cozinha, comum. Tá? E como no laboratório tudo é reciclável, chega algum momento que a gente vai pingando a água nesse óleo, porque é disso que se fala, é disso que se trata essa experiência, chega uma hora que ele fica inviável. E aí o que a gente faz com ele? A gente joga fora? Poluindo muita água? Não. A gente vai transformar ele em sabão. Então, o que é esse experimento? A gente vai acompanhar a viagem de uma gota de água numa garrafa de óleo. Então, a gente vai usar o celular, porque a gente vai cronometrar essa viagem dessa gota. Como a nossa garrafa é pequena e a gente está fazendo um experimento de modelagem matemática, a gente vai estar falando do deslocamento dessa gota num espaço pequeno. Então, a gente pode simplificar a realidade, é isso que é modelar. A gente vai desprezar o atrito, que freia a nossa gota, e a gente vai desprezar também a aceleração da gravidade. Olha, matemática, aceleração, gravidade, sim, é física, sim. tá Esse tudo é um junto. experimento da física. A gente joga uma gota
de água. E se a gente jogar com uma altura suficiente, ela vai se deslocar, ó. Se eu jogar muito de pertinho, vou tentar jogar uma aqui muito de pertinho. Olha, ela fica aqui na superfície. Se eu jogar muito de pertinho. Muito de pertinho. Por quê? Por causa da tensão superficial do líquido. As moléculas ficam muito mais próximas, tá? É por isso que a gente pode jogar, por exemplo, uma pedra na superfície de um lago e a pedra faz tum, tum, tum. Vai quicando. Vai quicando, é por causa da tensão superficial do líquido. Então, a gente tem que fazer isso de uma certa altura. E a nossa gotinha vai se movimentar. Só que a gente tem que relacionar coisas. Então, a gente tem que fazer medições, porque não tem como você registrar alguma coisa se a gente não medir. Então, eu vou precisar da sua mão, que a gente vai inventar uma unidade de medida agora. Me empresta o seu dedo. Então, a gente vai marcar o ponto 0. Pode ser qualquer ponto. Seu dedo vai ser a nossa unidade de medida, vai ser 1 lande. Boa. 1 lande. 1 lande. Então, isso aqui é 0 landes, 1 lande, 2 landes, 3 landes, 4 landes. Você tem que ficar com o celular na mão, na função cronômetro. Eu vou jogar a gota e você tem que observar. Quando a gota ultrapassar a marca 0 lande, você dá play. O cronômetro ele tem uma função que é a função volta, ou lap. Então, a cada vez que a gota ultrapassar uma marca, 1 lande, você vai apertar a função lap. Essa é a primeira etapa da modelagem, que é a produção dos dados. Depois a gente vai usar o celular deles para analisar esses dados. Quando chegar no marco 0, que é 0 lande, você dá o play. Pronto. Muito bem. Terminamos. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar esses dados. A gente vai ver o que aconteceu. A gente pega esses dados que a gente tem, que é o espaço, 0, 1, 2, 3, 4 landes, e a gente vai relacionar com o tempo. Então, a gente vai chegar na ideia de função. Só que eu não falei para o aluno, eu não fiz enunciado, eu não dei a definição, eu mostrei que uma coisa depende da outra. O tempo que a gota demora entre uma marca e outra depende da unidade de medida que a gente escolheu. Um dedo. Se eu tivesse escolhido uma mão, a quantidade de tempo que ela ia demorar entre uma marca e outra ia ser diferente. Isso é função. É quando uma grandeza depende da outra grandeza. Aí agora, o que a gente vai fazer? Eu preciso de um quadro. A gente pode? Então vamos ao quadro e vamos levar os nossos dados. A gente vai analisar esses dados. Então, para isso que serve um plano cartesiano. Um plano cartesiano, ele nos permite relacionar uma grandeza com outra. Nesse caso, o nosso espaço, e o nosso espaço ele está em landes. E tempo. E o nosso tempo está em segundos. O 0 é a origem, é o início do nosso experimento. Eu vou fazer aqui uma tabelinha. Vamos escolher uma abreviatura para um lande. Um lande fica sendo um LD. Gostei disso, hein? Landes por segundo. Lande, tal, LD. LD. Vai ser um gráfico lande por segundo, exatamente. Muito bem. Então, a gente vai colocar o lande e a gente vai colocar o segundo, certo? Os landes já estão gravados. É 0 lande, 1 lande, 2 landes, 3 landes e 4 landes. Quando a gente está no marco 0, obviamente, a gente vai estar em 0 segundos, porque a gente está iniciando o nosso experimento. Agora, vamos dar uma olhadinha. É de baixo para cima que a gente lê, tá? Quando passa no marco 1, 1,84 segundos. Quando passa no marco 2, 3,73 segundos. Quando passa no marco 3, 6,58 segundos. Quando passa no marco 4, 8,65. É para isso que serve uma tabela. É para organizar os nossos dados. O espaço é em lande, eu preciso do seu dedo aqui. Aqui vai ser a nossa medida. Então, segundos eu vou usar mais ou menos o mesmo tamanho. Aqui a gente vai usar aproximações, que é uma coisa que não é muito bem vista em aulas de matemática. Normalmente o aluno quer um resultado exato. Exato, né? Só que aqui a gente tem uma série de inconsistências que estão acontecendo. Tem o tempo que a gente demora para olhar, tem um errinho acontecendo. Será que está passando exatamente? Será que está passando exatamente? O nosso material não é o melhor, as nossas unidades de medida não são as mais apuradas. Então, a gente tem que trabalhar com a ideia de erro, de aproximações. Isso também é muito pouco usado na matemática.
E, ao contrário, é muito usado na vida. Então, vamos marcar aqui os nossos pares ordenados. Quando eu tenho um land, eu estou mais ou menos em 1,84, que é quase 2 segundos, 1,84 segundos. E eu gosto de trabalhar desse jeito, bem grosseiro mesmo, porque a gente está trabalhando com estimativas. Ó, quando a gente tem 2 lands, eu tô com 3,73 segundos. 3,73 segundos, 1, 2, 3, 4. É quase 4 segundos. Sim. Não é no meio, que seria 3,5, é um pouquinho depois. Vamos marcar o nosso próximo ponto. Quando eu tenho 3 lands, eu vou ficar com 6,58. Eu preciso de 5, 6, 7 segundos. Porque eu tenho que chegar muito próximo dos 7 segundos, mas nem tanto. 6,5 está entre 6 e 7. Então, a gente vai fazer agora o último dado que a gente tem, que é 4 e 8,65. Então, vou ter que chegar em 8 segundos, 9 segundos. Não preciso estimar mais. 8,65 é para lá do meio, é um pouquinho depois do meio, e vai se encontrar com 4 lands. Quando eu uno esses pontos, eu posso ter uma ideia de como que a minha gota se comportaria nos estágios intermediários, em 1 land e meio, 3 lands e meio, 4 lands, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu posso prever o futuro da minha gota. Então, eu pego, vou ligar só 2 pontos, não preciso ligar mais do que 2. E essa reta, ela vai me dar uma boa ideia de como essa gota vai se comportar no futuro. Claro, lembrando, eu estou desconsiderando a aceleração da gravidade, eu estou desconsiderando o atrito, que vai freando a minha gota. Certo. Então, se eu tiver uma garrafa infinita, obviamente que esse comportamento muda. Quando eu traço essa reta, eu vejo que as nossas observações foram boas. A nossa gota está se deslocando em velocidade constante, isso significa que ela cobre mais ou menos o mesmo espaço no mesmo tempo. Isso é fundamental para entender função afim, que é isso aqui. Função afim. E a gente está afim. aqui fazendo tudo isso e você nem tocou no nome. Exatamente, nem toquei no nome. Então, a gente vê que alguns pontos aqui estão fora da curva. Isso que é ponto fora da curva. É ponto fora da curva. Isso significa que a gente errou um pouquinho na hora de olhar, demorou um pouquinho para apertar o cronômetro, mas tudo bem. O que não pode é a gente ter um ponto fora da curva aqui, mas mais ou menos perto da curva, tá tudo bem. Essa foi uma boa coleta de dados e a gente conseguiu uma boa aproximação para a nossa função afim. Perfeito. Professora, vamos lá para frente? Aproveita e conta pra gente sobre o prêmio que vocês ganharam. O prêmio que a gente ganhou tem a ver com isso que a gente acabou de viver. Eu estava começando a trabalhar com modelagem matemática, final de 2014. Eu estava procurando algum assunto, algum tema, algum experimento que eu pudesse levar para o laboratório barato, que me ajudasse a entender, a levar os meninos a entender o que é função exponencial. Eu queria alguma coisa que crescesse muito rápido. Então, na minha casa, eu observei um pão mofado. Só que como eu tenho que descer escadas para levar o pão para o lixo, porque eu moro em apartamento, eu falei, vou deixar esse pão aí amanhã, quando eu for trabalhar, eu levo. Quando chegou no dia seguinte, aquele pão estava infestado, então aquela colônia de fungos tinha crescido absurdamente. Eu falei, é isso, eu vou levar isso para o laboratório. Levei para o laboratório, igual a gente fez aqui. Não falei o que era. Gente, vamos observar o crescimento de uma colônia de fungos. Vamos infectar um pão limpo, colocamos numa bacia e cortamos 1 centímetro quadrado de pão infectado. O nome do fungo é Aspergillus sp, o professor de biologia me deu aquela força. Interdisciplinaridade. O tempo todo. Então, a gente estabeleceu o dia como sendo dia 0, e fizemos a infecção do pão. E a gente observou, ao longo dos dias, como aquela colônia se comportava. Fizemos um gráfico, porque o gráfico tem a ver com a análise do comportamento da colônia. Só que o gráfico que a gente obteve foi uma curva muito semelhante com função afim. E a gente fez alguns cálculos e a gente conseguiu modelar aquele crescimento daquela colônia. A gente obteve alguma coisa muito próxima de y é igual a 2 elevado a x. Que era justamente o que o Aspergillus sp faz, porque ele é assexuado, então ele se duplica de tempos em tempos. Olha aí. A gente ficou entre 1,88 elevado a x e 2,06 elevado a x, bem próximo. Eu escrevi esse projeto, o Prêmio de Educação Científica da Shell, na época era BG,
e ganhei o prêmio e fui estudar em Londres. Coisa boa! Professora, para quem quer saber um pouco mais sobre o Laboratório Sustentável, onde busca informação? O site é www.laboratoriosustentáveldematemática.com e de lá você acha todas as nossas redes sociais, canal no YouTube e tudo isso. Professora, muito obrigado pela presença. Obrigada. Nossa, pela experiência aqui e tudo mais, foi muito bacana. É isso, galera. Matemática não é um bicho de 7 cabeças. Que tal tentar enxergar a matéria com outros olhos? Aceita o desafio? Bora? Se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de mais conversas maneiríssimas como essa. youtube.com/TV Escola. E até a próxima. Sabe como? Usando matérias recicláveis. Materiais, eu falei matérias porque eu já estava lembrando que ali não tem o nome e eu tenho que puxar o nome.